pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o estado de necessidade. O estado de necessidade, ao lado da legítima defesa, também é uma das causas excludentes da ilicitude, né? É um instituto que está previsto no artigo 24 do Código Penal e a redação do artigo 24 diz o seguinte: considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Ou seja, quando nós falamos em estado de necessidade, nós estamos diante da ideia de um sopesamento de bens. O que é isso, né? Nós temos dois bens jurídicos que estão expostos a uma situação de perigo de lesão, no qual, nessa situação, a tutela penal não alcança a proteção desses dois bens. A tutela penal não protege, não é capaz de proteger esses dois bens, portanto, permite-se que um desses bens seja destruído em detrimento do outro. Um desses bens vai ser destruído para que o outro seja salvo, né? E aí, para que a gente configure esse estado de necessidade, nós temos que observar alguns requisitos que eu trouxe para vocês. Então, eu vou dar uma olhadinha aqui, porque são alguns, né? E o primeiro requisito é justamente o requisito do perigo atual, ou seja, essa situação de perigo de lesão, ela precisa ser atual, ela não é uma situação hipotética, ela é uma situação de perigo de lesão atual, real, né? Que está acontecendo ali. Próximo requisito: a situação de perigo, ela não pode ter sido causada voluntariamente pelo próprio agente, ou seja, o sujeito que vai invocar o estado de necessidade, que está agindo ou que vai agir em estado de necessidade, não pode ter sido ele o próprio causador daquela situação de perigo, tá? Próximo requisito aqui, terceiro requisito, é justamente o requisito de salvaguardar direito próprio ou alheio. Esse requisito, ele é bem autoexplicativo, né? O estado de necessidade ali, o objeto ali do estado de necessidade é justamente a proteção do bem, do direito próprio ou alheio. Quarto requisito, então, é a inexistência do dever legal de enfrentar o perigo. O que isso quer dizer? O sujeito que era responsável legalmente, que tinha o dever legal de enfrentar aquele perigo, não pode invocar o estado de necessidade, tá? Importante. Portanto, agora o quinto requisito. Quinto requisito é a inevitabilidade do comportamento lesivo. O que isso quer dizer? Quer dizer que para que aquele determinado bem tenha sido salvo, não havia outro meio de salvá-lo se não fosse com a destruição do outro bem, tá? Isso é o que quer dizer esse requisito da inevitabilidade do comportamento lesivo. Agora, o sexto requisito é a inexigibilidade do sacrifício do interesse ameaçado. Qual que é a ideia, né? A ideia aqui é trabalhar uma ponderação, uma proporcionalidade entre os bens, tá? Entre o bem que vai ser destruído e o bem que vai ser protegido, o bem que vai ser salvo. Então, qual que é o bem ali que é mais relevante, que vai justificar a destruição do segundo, tá? E aqui dentro desse requisito, eu sugiro que vocês deem uma lida nas teorias diferenciadora e teoria unitária, tá? São teorias que trabalham sobre esse tema e é bastante relevante. E agora o último requisito, que é um requisito de ordem subjetiva, que é o conhecimento da situação de fato justificante, ou seja, o sujeito que está agindo, o agente ali do estado de necessidade, ele precisa saber que ele está agindo em estado de necessidade, tá? Ele precisa conhecer que ele está numa situação de perigo de lesão, precisa saber que ele tem dois bens ali e um precisa ser salvo e não vai ter jeito dele salvar aquele bem se ele não destruir o outro, ou seja, ele precisa ter consciência da situação justificante. Tudo bem? Pessoal, essas são as observações sobre o estado de necessidade. Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham compreendido, e qualquer dúvida, me chamem no direct, comentem aqui embaixo e a gente vai se falando. Tudo bem? Muito obrigada e tchau, tchau!